Olá, senhores pais, mães, famílias responsáveis. Eu sou a professora Lúcia Rodrigues, trabalho aqui no grupo da SEB Educacional e estou aqui nesse novo drop para falar, né, de assuntos importantes sobre aprendizagem de língua inglesa. Hoje meu foco vai ser muito voltado para as crianças, né? Porque a gente evoluiu muito, né, sobre pesquisas que enfocam ensino-aprendizagem conforme as várias idades, a partir dos desenvolvimentos da neurociência. Então, assim, acho que a neurociência contribuiu muito para os pesquisadores de educação bilíngue, educação de idiomas, entenderem, e isso, inclusive, traz um efeito muito interessante na maneira como, nos dias de hoje, a gente está trabalhando o ensino para crianças, né? Então, falar um pouquinho sobre isso com vocês agora nessa conversa. A gente, no passado, no século passado, acreditava em algumas coisas que hoje a gente sabe que não são mais verdadeiras. Então, uma delas é que a gente achava que tinha uma parte do cérebro que era responsável pela aprendizagem e pelo processamento de uma língua estrangeira ou uma língua adicional, né? Então, é como se a gente pegasse o cérebro, né, e tivesse ali um pedacinho que cuida da língua materna e um pedacinho que cuida de qualquer outro idioma que a gente aprende. A neurociência conseguiu comprovar que, na verdade, não existe essa separação, né? Que o cérebro ele entende tudo isso como linguagem, né? Inclusive, a gente hoje fala em multiletramentos, até porque existem outros aspectos comunicativos que não têm a ver necessariamente com idiomas, com línguas, que também são processados de forma conjunta, né? Quando a gente fala dos processos comunicativos. Então, toda a parte de expressão, de gestual, né, o tom de voz, todos esses aspectos, às vezes, que não têm relação direta com uma estrutura linguística, também são aspectos da linguagem. Então, a compreensão disso, hoje a gente consegue até dar alguns exemplos, né? Quando a pessoa fala dois idiomas, é muito comum ela esquecer uma palavra, às vezes no seu próprio idioma, e a palavra que vem é a do outro idioma, né? Ou quando a pessoa sonha no outro idioma, né? Então, isso demonstra que as coisas começam a se misturar. Outro exemplo, né, de que não existe uma separação cerebral é o estudo que tem sido feito ao longo das últimas décadas com pessoas bilíngues ou trilíngues. Aqui no sentido de pessoas que aprenderam, né, ali de bebê e nos 3 primeiros anos de vida, 2 idiomas ao mesmo tempo ou 3 idiomas ao mesmo tempo. É muito interessante que eu conheço uma pessoa que fala, que a família, né, fala 3 idiomas, e todos, assim, desde pequenos, né, eles falam português, inglês e falam sueco. E essa pessoa, essa colega, ela vira e mexe, ela abre o WhatsApp dela, no grupo da família dela, e, gente, é uma confusão, porque tem frases que começam em português, terminam em inglês, frases que começam em sueco e terminam em português, ou começam em português e terminam em sueco, ou com coisas misturadas, então a frase todinha em português com 2 palavras em sueco. Então, a gente, nessa mistura, né, a gente começa a entender que, de fato, né, o processo é de aprender, aprender a linguagem, né, que pode se dar na forma de apenas um idioma ou vários idiomas. Então,
esse estudo, ele traz, inclusive, alguns conceitos interessantes para o século XXI. Eu quero trazer apenas um deles, que é o conceito de translinguagem, né? Em inglês a gente fala que é translanguage. Então, o translanguaging, a translinguagem, é justamente esse movimento em especial nas crianças, em que o processo de aprender um outro idioma nessa faixa etária ainda em que, em especial, o cérebro está ainda muito em formação, de haver essa mistura, né, dos dois idiomas ou dos três idiomas para qual aquela criança está sendo exposta. Então, é bastante recorrente a gente ver crianças que estão aprendendo inglês fazer frases misturadas, do tipo, meu hair tá bonito hoje, eu queria seu óculos red, nossa, que legal, adorei esse red. Né? Então, isso é muito comum. Então, é uma perspectiva, né, que a gente começa a entender melhor, graças aos avanços da neurociência, que antes a gente não entendia bem, a gente até classificaria isso como um erro, né? Como uma imperfeição da criança tá fazendo uma frase pela metade, né? Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu sou mãe também, eu sei que a gente tem sempre uma grande preocupação de entender da melhor forma possível se o nosso filho, a nossa filha está evoluindo bem no que é levado, né? no que a escola está trazendo, nos estudos, se está havendo de verdade resultado de aprendizagem. Então, a gente fica sempre muito ansioso, né? Ansiosa para conseguir, de fato, ver, né? Eu vou dizer que isso é muito bom, né? Porque na época que eu era estudante, o que o pai e a mãe queriam ver era o boletim, né? O boletim tá bom? Então tá tudo bom, né? Hoje a gente já vê uma coisa bastante assim bacana, que é dos pais entenderem que boletim não é tudo, né? E querer entender se de fato aquela nota boa ou aquela nota, o que isso representa em termos do que de fato o meu filho ou minha filha está aprendendo e como está sendo o desenvolvimento né, como estudante. Porém, essa ansiedade, e considerando a nossa experiência quando nós éramos estudantes, faz às vezes a gente cometer alguns equívocos, né? Então, já vi muito famílias, né, virem me procurar e falar assim: nossa, Lúcia, mas eu pedi para o meu filho contar de 1 a 10 em inglês e ele não soube contar. Ou, eu pedi para minha filha, eu perguntei para ela how old are you e ela não respondeu. Ou eu pedi para ela me falar 10 cores em inglês e ela não sabia falar. Ela falou que não sabia. Ou perguntei o que meu filho aprendeu na aula de inglês hoje e ele disse assim: não, eu não aprendi, eu só brinquei. Né? Então, isso é muito comum e é super natural, né? Muito natural. Eu vou dizer que com meu filho provavelmente eu faço a mesma coisa em matemática, né? Com outras áreas do conhecimento, mas aqui o meu objetivo é trazer esse esclarecimento, né? Principalmente a criança, se a gente pegar aí a criança da educação infantil e a criança até ali os 10 anos de idade, primeiro que é normal essa criança, no que ela é confrontada pela autoridade, que é o pai, a mãe, o avô, né, um irmão mais velho, tal, e em relação ao que ela sabe ou o que ela não sabe, a tendência é a criança não querer se expor. Então, sempre que a gente buscar algum tipo de coisa como responder uma pergunta,
fazer algum tipo de comprovação, né? Me fala em inglês aí de 1 a 10, tal, a criança vai ter a tendência aí de ficar na defensiva e querer não entrar naquele jogo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Segundo, que como a aprendizagem de uma língua adicional, ela se dá nesse formato em que, na verdade, a criança ela está desenvolvendo a linguagem. Ela está desenvolvendo tanto a língua materna, a língua adicional, tudo ao mesmo tempo, e a gente hoje faz isso de forma que seja o mais natural possível. Então, em especial para as crianças, a gente evita, né, trazer muitas regras de gramática, coisas que ela tenha que decorar, diferente da perspectiva que a gente tinha no passado. A gente busca a aprendizagem de uma forma mais natural, em que ela vai sendo exposta aquele segundo idioma por vários canais, pela música, por histórias, pelo dia a dia, por isso que as aulas são conduzidas em inglês, né? Existem técnicas para a professora, para o professor conseguir fazer essa condução toda em inglês e através do gestual, repetição de palavras-chave, tom de voz, o professor vai fazendo com que a aula aconteça em inglês. Então, tudo isso, né, atividades práticas, pequenos projetos, coisas que eles fazem com artes, tal, isso vai trazendo o universo da língua inglesa de maneira como ela aprende a língua portuguesa, né? E aí o processo de desenvolvimento, ele começa por aquilo que nós chamamos de reconhecimento linguístico. Então, primeiro, a criança, a primeira manifestação da aprendizagem é ela entender o que é colocado para ela naquela língua adicional. Então, quando a professora fala, né, open your books, e a criança pega o livro e abre, isso mostra desenvolvimento na língua inglesa. Quando a criança, tem às vezes uma historinha, né? A gente manda muitas historinhas no formato digital para a criança acompanhar, né? E ela tá ali, ela não está entendendo tudo que o personagem está dizendo, tudo que a locução da história está falando, mas ela está entendendo o enredo. E isso mostra desenvolvimento, né? No que ela canta uma música, e aí ela está cantando a música da Spider, né? Da aranha que cai com a chuva, e que ela não está entendendo cada uma daquelas palavras que estão aparecendo na música. Mas quando ela entende que quando ela fala ali Spider é aranha, quando fala fall down e ela faz assim com a mãozinha, né, que representando a aranha que está caindo, quando ela faz assim e tem a palavra rain, né, então ela faz assim para representar a chuva caindo, isso é desenvolvimento. Quando ela traz uma frase em que ela mistura o inglês e português, isso também é desenvolvimento. Então, assim, eu acho que vale aqui eu deixar para vocês essa proposta, né, de quando vocês estiverem observando e tentando entender melhor o quanto, né, o seu filho, a sua filha está aí nessa aprendizagem, nessa jornada, né, de aprendizagem da língua inglesa, que vocês busquem esses incentivos através dessa naturalidade, né, através de usar, às vezes, os próprios recursos que ela traz, de atividades que ela fez no inglês durante a aula, né? Pede para ela contar, e se ela estiver contando em português, deixa contar, se ele estiver contando em português, deixa contar, aí aquela palavra que surgir, aquela estrutura linguística que surgir naturalmente, aí vocês dão o parabéns, que legal, puxa, você já sabe isso, né? Deixar sempre que a criança
consiga demonstrar para sua família o seu desenvolvimento, na medida em que ela também se sente segura para fazer, para fazer essa, né, para mostrar isso para vocês. Bom, espero que tenha ajudado e a gente se encontra em outros webinars, outros drops, né, em que a gente vai aí abordar as questões de ensino e aprendizagem de língua inglesa no Colégio Santa Amália, aí nessa parceria com a Serva Educacional. Obrigada, gente.